Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 7º dia do propósito Caminhada de Oração 8. Hoje é dia 7 de dezembro de 2020, hoje é segunda-feira. Quem me conhece, quem já está na caminhada de oração há algum tempo, sabe que eu amo segunda-feira, porque eu aprendi que segunda-feira é um dia do alinhamento, é um dia do investimento. Lembra que nós falamos no mês de janeiro que os judeus disse que o começo nos ensina como ninguém, nos ensina como em nenhum outro momento. Então eu aprendi a aproveitar a segunda-feira. Não adianta a gente querer sonhar só com a sexta-feira, que é o final, se você não semeou, se você não se organizou para chegar na sexta-feira. Os judeus, irmãs, a gente celebra o Shabat. Quem celebra o Shabat, que é o dia do descanso, né? Começa de sexta-feira às 6 da tarde até sábado às 6 da tarde. Eles passam a semana organizando para chegar ao dia do descanso. Então, até para você descansar, você tem que se organizar. E não há dia melhor para começarmos essa organização do que segunda-feira. Então, tem uma semana de vitória, de organização, né? Nós já estamos entrando na reta final do nosso propósito. Que o Senhor continue falando ao seu coração, que você receba a sua porção. Então, vamos lá? Hoje, então, nós vamos falar do mês de julho. O mês de julho, para os judeus, chama-se Tamuz e representa as tábuas quebradas. Nós falamos ontem que o mês de junho representa o mês que foi entregue à Torá. O mês de julho representa que no dia 17 desse mês, quando Moisés desce com as tábuas dos 10 mandamentos, ele encontra um povo adorando um bezerro de ouro. Ele encontra um povo saindo do propósito. O povo tinha sido liberto do Egito, passou pelo deserto ali, chegou no deserto, e porque Moisés ficou 40 dias lá na montanha, recebendo as tábuas, recebendo os 10 mandamentos, a Torá, o povo desviou em poucos dias. Então, o mês de julho, eles observam essas tábuas quebradas, a importância que foi aquele momento terrível, né? De Moisés descer e ver o povo adorando um bezerro de ouro. Então, nesse mês, eles dizem, né, os judeus, nós precisamos nos lembrar que somos um povo que não merece, nós não somos merecedor de tudo que Deus tem feito e aprender a não repetir o erro dos nossos antepassados. Então, nós temos o que temos pela misericórdia de Deus. E aprender com o erro dos nossos antepassados foi o que eu disse ontem, que eu tenho um costume desde muito nova, observar e tentar aprender com os erros dos outros. Lógico que eu vou errar, lógico que eu vou aprender com os meus erros. Mas por que a gente não aprende com o erro do outro primeiro? Né? O outro está indo na frente, caiu no buraco. Por que você não aprende que ali tem um buraco para você não cair também? E o próprio judaísmo, ele fala e nos ensina isso, que os erros que estão na Torá, os erros das pessoas que erraram ali, está registrado para nos ensinar, né, a não ir fazer a mesma coisa. E as coisas boas para nos motivar e fazer a mesma coisa ou ainda maior, porque o próprio Jesus disse, se você crê em mim, obras maiores do que as minhas fará. Então, ele, além de te motivar, deixar todo o exemplo, ele próprio nos libera essa palavra. Então, vamos lá, irmãs. O tema que eu dei para esse mês hoje é o alinhamento. Então, nós falamos ali, né, de jardim, de presença, de processo, de chamado, de propósito. Agora eu quero falar do alinhamento, né? Falei ontem de não sair da posição que Deus te chamou, mas eu quero falar de alinhamento. Por quê? Porque depois de tudo isso que nós falamos, e tudo isso é um processo que a gente passa todo dia, todo mês, todo ano, e durante um ano, nesses 12 meses, nós precisamos estar atento a essas áreas que eu falei, né? E aí, eu disse que o tema é o alinhamento. Ao mesmo tempo, também significa investimento. E aí, irmãs, todos nós, como disse aqui nesse texto dos judeus, todos nós estamos sujeitos a ser levados pelas tentações e a sair do propósito. Todos nós, se nós não vigiarmos, a gente pode sair do propósito, a gente pode cair
né, em pecado, pecados que eu falo, né, irmã? Pecado a gente peca todo dia, né? Assim, tem que tentar pecar o menos possível, mas a gente sempre está pecando, né? A graça e a misericórdia que nos limpa. Mas eu estou dizendo aqueles pecados, assim, que a gente entra pra lama mesmo e larga o reino, larga tudo, né? Como foi aqui com o povo de Israel, que foi adorar um bezerro de ouro, ao invés de esperar a direção do Deus que tirou eles do Egito, que libertou eles, que abriu o Mar Vermelho, que fez milagre ali já mostrando que era com eles. Eles voltam para algo que eles nem conhecem e querem solução vindo dali, não teve paciência de esperar conhecer cada vez mais esse Deus. Então todos nós estamos sujeitos a isso, de uma forma ou de outra. E aí eu chamo esse alinhamento de um estilo de vida que vai sustentar a unção, que vai sustentar o propósito. Porque a nossa vida diária, ela precisa passar por um investimento. Um investimento aonde? No nosso corpo, no nossa alma e no nosso espírito. E esse investimento diário, pouco a pouco, ele traz um alinhamento. Sabe alinhamento? Né? Vamos imaginar alinhamento dos planetas, um na direção do outro. É assim que tem que estar o nosso espírito, comandando a nossa alma e comandando o nosso corpo. É o espírito que tem que estar dominando os três. O espírito está lá, né, no jardim, lá no mais profundo do nosso interior. A nossa alma são as nossas emoções, a nossa mente e o nosso corpo, que são os 5 sentidos. Então, isso tudo tem que estar alinhado, porque não tem como a gente viver propósito e entender coisas grandes se a mente quer ir para um lado, a alma quer ir para o outro, o espírito quer ir por outro, né? O espírito quer que você vive uma vida cheia de Deus, a alma está cheia de traumas. Não, eu não vou dar conta, isso não é para mim. Aí cheia de tristeza, cheia de lembranças ruins. E o corpo, às vezes, correndo atrás de outras coisas, cansado, né, de tanto trabalhar, de tanto tentar vencer na própria força. Então, nos últimos anos, na caminhada de oração, o alvo é esse, alinhar, a gente se aquietar e ver o que Deus quer fazer na nossa vida e ser participante. Nós precisamos ser participante do que Deus quer fazer, porque no Espírito, Deus dá um toque e resolve as coisas. Aviva seu espírito, te desperta. Na alma, ele vai trabalhando e você tem que trabalhar junto, né? Quando ele diz perdoa e ele te libera o amor e o perdão, você consegue perdoar, mas você precisa querer perdoar. Você precisa tomar a atitude de perdoar. Você precisa tomar a atitude depois do perdão. Quando você vê a pessoa na próxima vez, como é que você vai agir, né? Então, isso são coisas que nós precisamos participar. Quando Jesus curava alguém, dependendo do momento, ele dizia, levanta, toma sua cama e anda, faz uma parte aí, meu filho, né? Vários milagres, você vê a participação. Deus gosta dessa interação, dessa participação nossa com ele. Então, vamos aqui, irmãs, ler Esther, capítulo 2, no versículo 9 e o 12, e que o Senhor fale conosco, tá bom? É sobre isso que eu quero falar. Quem já está na caminhada há muito tempo sabe que eu amo falar desse assunto e que venha coisas novas aqui para nos motivar. Porque 2021, o que você quer para 2021? Como você tem cuidado dessas áreas da sua vida? Você tem cuidado do seu corpo? Você tem cuidado da sua alma, do seu espírito? Como você pretende cuidar deles? Se você não tem cuidado, como é que você pretende cuidar deles em 2021? Antes de ler aqui rapidinho, eu quero fazer um panorama aqui do mundo. Irmãs, para cada época há uma unção. Para cada época há uma necessidade. Em nenhuma outra época houve-se uma necessidade tão profunda, tão intensa, tão extrema de termos essas 3 coisas alinhadas. Em nenhuma outra época. Hoje eu vou falar mais sobre isso na frente. Hoje a necessidade está tanta que nós temos muitas ferramentas em vários outros pontos, em vários outros lugares, oferecendo ferramentas para nos ajudar a alinhar o corpo. Isso no natural, isso médicos,
terapeutas, psiquiatras, coach, tudo, todas as áreas. Até as empresas estão colocando pessoas para ajudar a humanidade, tentar ajudar a humanidade, porque nunca se houve uma necessidade tão grande. Nunca se houve pessoas com um corpo tão dilacerado, um corpo cansado, doente, enfermo, né? Dizem que o mal do século, até pouco tempo atrás, e ainda é a depressão, mas diz que daqui para frente, o que vai destruir muita gente é a questão do sono, né? As pessoas não têm dormido como deveria, dorme-se muito pouco, a mente ainda muito ligada devido a essa coisa da internet. Então vamos entrar aqui no devocional, tá bom? Esther capítulo 2, no versículo 9. Versículo 9 fala, o que aconteceu, né? Nós vamos entrar naquele processo rapidinho aqui de novo. A moça lhe pareceu formosa, alcançou favor perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. No versículo 12 fala, chegando ao prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriu os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiaria e com perfumes e unguento entre o uso das mulheres. Então, antes de Esther se apresentar ao rei, ela precisou passar por esse treinamento. Aqui está dizendo que quando ela se apresentou, quando ela foi escolhida para passar pelo tratamento, nesse tratamento não envolvia só coisas físicas, né? Cada coisa tinha o seu representava algo, estava tratando, estava colocando ela, alinhando ela, preparando a mente dela para que ela chegasse ao posto que ela chegou. E aqui fala, que eu acho muito interessante essa parte, que fala assim que ele deu os devidos alimentos, os devidos óleos e os devidos alimentos. Então, irmãs, nós precisamos alimentar a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. Os 3 têm que estar alimentados com o alimento correto para que a gente consiga fazer o propósito, né? Esther não ia conseguir chegar lá sendo rainha comendo indevidamente. Eu não vou entrar aqui, irmãs, em assunto de nutrição, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro, né? Isso aí tá na internet, a riveria, tudo quanto é médico fala isso. No estágio que a gente está, já passou da hora da gente aprender o que é bom e o que não é, né? Então, eu não posso entrar aqui nesse assunto. A Maria ficar aqui o dia inteiro, mas não posso. Então, ela recebe os devidos alimentos. Esses devidos alimentos para quê? Para trazer uma desintoxicação, né? Desintoxicação no seu corpo, na sua alma, preparar você para estar plena, para viver o que você precisa viver, né? Vamos colocar aqui uma mamãe, uma mulher que engravidou, está grávida, começou a gravidez. Se ela focar nos seus devidos alimentos, se ela tirar coisas ruins da sua alimentação, se ela focar em coisas melhores, maravilha! Ela vai ter uma gravidez melhor, ela vai estar gerando uma criança mais saudável, ela já vai estar preparando melhor para um pós-parto. Então, nós temos que aprender a usufruir do alimento. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito, né? A alimentação vai trabalhar o nosso corpo e a nossa alma. Nós temos que saber o que nós nos alimentamos. Nós não podemos ficar alimentando a nossa vida, irmãs, com novelas, com filmes que vai estar te motivando a viver uma vida fora da presença de Deus, a viver uma vida fora do propósito. Então, você tem que começar a olhar os seus alimentos, tá bom? Então, aqui nesse versículo, quando ele entrega para ela essas coisas, ele fala assim, esse homem, né, que deu para ela o Hagai, fala assim, como também deu a ela os alimentos e a fez passar para os melhores aposentos da casa das mulheres. É como se essa casa tivesse níveis. Então, você entra para os melhores aposentos quando você desperta em cuidar de você mesma. E eu não estou dizendo aqui um cuidado fitness, que é outra moda do mundo, né? Que em parte tem a sua parte boa, não vou desprezar, né? Que tem a parte boa de você fazer exercício, de você comer bem, de você se cuidar, mas ali tem uma outra motivação. O que eu disse sobre o propósito? O propósito, tudo que você faz
ele visa o propósito. Esther comia, Esther se cuidava, Esther estava aqui nessa casa passando por um tratamento, visando o propósito. E muitas das vezes o mundo fitness não está visando o propósito de Deus, tá bom? Não estou dizendo que não tenha problema nenhum fazer isso, não tem. O problema é qual é a sua motivação. Qual é a sua motivação? Então vamos lá. Nós temos que aprender, irmãs, a abençoar o nosso próprio corpo, a amar a nossa vida, como eu disse, né? Se nós desonrarmos o nosso corpo, desonrarmos, violarmos a nossa alma, o nosso espírito, como que a gente vai viver coisas grandes? Como a gente vai viver coisa nova se nós estamos desonrando o nosso lar, nosso segundo lar, a nossa habitação, que é o nosso espírito? Porque o nosso primeiro lar foi o jardim, né? Que é o lado de fora, que é a terra. Nosso segundo lar é dentro de nós mesmos. Dentro de nós mesmos é o nosso segundo lar. E como que a gente vai viver coisas grandes se a gente desonra esse lar? Se a gente não cuida daquilo que Deus nos deu? Como que uma pessoa, irmã, me diga isso, por favor, que eu queria entender muito. Como que uma pessoa vai cumprir propósito, vai ouvir a voz de Deus, cansada, né? Com alimentação fraca, não tem um raciocínio bom? Deus não tem como falar, irmãos, com uma mente dessa, não tem. Então, que a gente tem esse despertar especialmente hoje. O que eu posso fazer para minha semana ser melhor? Eu posso dormir mais cedo? Eu posso beber mais água? Irmãs, como eu falei, eu não posso entrar nos detalhes de saúde aqui, mas pesquisa, aprende, corre atrás, né? Pede o Espírito Santo, não precisa nem... Antes de internet, irmãs, Deus falava com os profetas, tá? Deus ensinava os profetas aqui tudo que era bom. Então, eu, por exemplo, você não precisa. É só você falar com Deus, Pai, eu preciso de algo para mudar isso. O que o Senhor tem aí? Se você tiver sensibilidade, o Espírito Santo vai te ensinar. O Espírito Santo vai trazer algo para você sobre aquele assunto. Então, esteja ligada para você cuidar do seu corpo. Bom, agora eu vou falar de Daniel um pouquinho. Não tem como falar de processos nessa área de alinhamento sem falar de Esther e de falar de Daniel. Os dois exemplos aqui que alinhou seu corpo para viver grandes coisas. Daniel, vivendo o mesmo contexto de Esther, levado cativo, um rapaz levado cativo ali para a Babilônia, ele também teria um tempo ele foi escolhido também para estar ali no palácio, porque depois o rei ia escolher uns jovens para estar trabalhando com ele, para ser uns magistrados ali, e o rei deu também um tempo. Depois de 3 anos, aqui no versículo 5, fala assim: determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, a cabo dos quais assistiria diante do rei. Então tinha um tratamento, algo que ele tinha que passar determinado aqui pelo rei, e ele tinha que se apresentar depois de 3 anos. Mas no caso de Daniel, Esther pode comer dos alimentos, Esther pode usar os ungüentos, porque ali está representando outra coisa, né? Está representando o trabalhar do Espírito Santo em nós. Aqui está representando o que o mundo quer fazer conosco. O mundo quer ditar o que a gente tem que fazer com o nosso corpo, como que a gente tem que agir para a gente ser bonito, bem-sucedido, blá, 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 né? Essas coisas. E aqui Daniel discerne e fala, não, esse tipo de tratamento aqui eu não posso entrar, eu tenho que ir no que Deus quer. Então ele vai e ele já fala aqui no versículo 8, resolveu Daniel firmemente no seu coração não se contaminar com as coisas do rei, nem com o vinho, nem com o que ele bebia, e pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não se contaminar. E aí no versículo 12, ele fala para o chefe, peço-me que me deixe experimentar 10 dias comendo só legumes e bebendo água. Verduras, legumes e bebendo água. Não vou terminar de ler aqui, porque a gente já conhece essa história. E ele faz aqui 3 anos, tá bom? Não pensa que foi 10 dias, irmãs, é 3 anos. Porque 3 anos era o prazo que ele tinha aqui para se apresentar ao rei. Então, 3 anos ele não come o que o rei determinou. Ele vai fazer conforme Deus lhe direcionou. E aí eu quero falar algo para vocês. A Bíblia diz em Mateus... Deixa eu ler aqui. Mateus 11, versículo 13, que
O reino de Deus é tomado por esforço, tá? Deixa eu ler que fica melhor. Peraí, deixa eu encontrar. Existe um esforço da nossa parte, irmãs. Mateus 11, versículo 13. Versículo 12. Mateus 11, 12. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Né? João Batista, primo de Jesus, o profeta que anunciou a vinda de Jesus, ele também teve um estilo de vida. Ele também desenvolveu um investimento na sua própria vida, um estilo de vida que sustentou todo o seu chamado. Daniel, a mesma coisa. Desenvolveu ali um estilo de vida que sustentou todo o seu chamado. Esther, a mesma coisa. Então, nós precisamos dessa base de investimento. Todos os dias, pouco a pouco, eu chamo isso também de o banco da vida. Todo dia é o banco da vida, irmã. O que você deposita lá? O problema é que a gente só quer sacar do banco da vida. Hoje eu quero saúde, hoje eu quero estar plena, hoje eu quero estar cheia de energia para fazer um monte de coisa. Você depositou ontem? Você dormiu mais cedo ontem? Você comeu melhor ontem? Você leu alguma coisa boa? Você leu a palavra ontem? Não. Então, você vai sacar o quê? Né? Então, João Batista aqui está falando que o reino de Deus se toma por esforço. Então, nós precisamos ter esforço, irmã. Não tem como ter glória sem ter esforço. Não tem como viver uma vida cheia de Deus, alinhada, de sabedoria, se a gente não investir. Investir no Espírito, que é a leitura da palavra, que é ouvir louvores, que é cantar, que é ser ministrada por pessoas que já estão mais à frente que a gente, por ser discipulada, ser aconselhada, né? Cuidar da sua alma, fechar as portas da sua alma para aquilo que só te traz distúrbio, só te traz desequilíbrio. Fecha essas portas, irmãs, sabe? Se você de conversas tóxicas, pessoas que ficam querendo te lembrar do seu passado, que ficam querendo te acusar, pessoas que te desmotivam dos teus sonhos, que você tem um plano e as pessoas estão te desmotivando, vai fechando essas portas. Então, todos os dias nós precisamos desse investimento. Agora, para fechar essa palavra, eu vou ler Ezequiel, capítulo 37, e eu acho que provavelmente eu vou precisar ler ele todo, tá? Então, aguenta firme aí. Versículo capítulo 37, de 1 a 14, que fala da visão dos ossos secos. Vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e eles estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderei viver estes ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. Irmãs, eu quero que vocês imaginem uma multidão, né, de mulheres. Imagina o mundo representando esses ossos hoje, tá bom? Então, Deus mostra aquele vale para Ezequiel, cheio de ossos secos, e ele pergunta para Ezequiel, pode viver esses ossos? Ezequiel, a única coisa que ele sabe dizer é, Senhor, o Senhor que sabe. E ele disse-me, profetiza estes ossos. Disse, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus a estes ossos, eis que eu farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Eu porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos, e ajuntava cada osso no seu osso. Eu olhei, e eis que havia tendões sobre eles, cresceram a carne e se estendeu a pele sobre ele, mas não havia neles o Espírito. Então Deus me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como eles me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército numeroso. Então me disse, filho do homem,
Estes ossos são os da casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceram, a nossa esperança estamos de todo exterminado. Portanto, profetiza e lhe diz, assim diz o Senhor, que abrirei a vossa sepultura, vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e viverei, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Esse texto, irmãs, é tremendo, é maravilhoso, tem outros devocionais sobre ele, mas olha, quando eu falo de alinhamento, quando eu falo de você cuidar do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, é necessário falar algo aqui. O foco aqui é alinharmos para vivermos coisas do espírito. No mundo de hoje, como eu disse, tem vários caminhos, várias ferramentas que está aí para ajudar o mundo, está aí para ajudar aqueles até que não conhecem o Senhor, né? Porque como que uma pessoa que não tem uma vida no espírito, não conhece a Deus, não tem uma direção, não tem nada, e ela está passando por esse desalinhamento, porque isso está na terra, todo mundo está passando por esse desalinhamento. Isso é o mal do século, como eu disse, né? Depressão, insônia, estresse, síndrome do pânico, ansiedade, pessoas novinhas, crianças. Aonde eu tenho 44 anos, aonde que eu via isso? Eu nunca vi isso. Minha mãe não deve ter visto isso. É lógico que poderia ter tido um caso ou outro de criança, mas não essa avalanche que nós vemos hoje, essas jovens desesperadas com tudo. Tudo é um grande problema. Vai fazer a faculdade, está desesperada, querendo se matar porque não consegue fazer uma faculdade. E passa na faculdade, daqui a pouco entra na depressão, no desespero, porque não tem um emprego, porque não sabe como é que vai abrir a porta de emprego. E depois vem o namorado, depois vem... Meu Deus! Aí a pessoa, quando está com 20 anos, ela já quer suicidar. Porque não tem uma estabilidade emocional. Então, nós temos aí várias ferramentas. Várias ferramentas. Quando eu li esse texto, eu tive um outro entendimento, que era sobre isso que eu quero dizer. Nós temos, então, tudo aí para nos ajudar, né? Os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, tudo. Neurociência, coach, tudo que você quiser. Você desembolsa uma grana aí que vão te dar ferramentas na área que vai tentar te ajudar a alinhar. Só que, irmãs, vai tentar te ajudar aqui, ó. Tem muita coisa aí que parece que está te alinhando. Vai colocar o osso no osso, né? Talvez vai colocar ligamento, que aqui falou que colocou ligamento, talvez vai colocar carne. E você vai parecer que está alinhada. Olha como eu estou fluindo. Olha como depois daquelas ferramentas, eu não estou menosprezando as ferramentas, irmãs. Eu estou dizendo que as coisas com Deus, ela tem um outro nível. Não é só o lado de fora usado por mão humana tentando te ajudar. Lógico que às vezes nós vamos precisar. Se você tem um problema de insônia crônica, procure um médico que trabalhe com sono, né? Se você tem uma depressão absurda, tem que procurar um médico. Agora, eu estou querendo te dizer o seguinte: há um segredo aqui na palavra de Deus que fecha todas as coisas. Então, muita coisa aí fora parece que está ligando, e tem muitos crentes que não está deixando o Espírito agir, o vento do Espírito vir, soprar sobre esses ossos, trazer a vida de Deus, repreender esse espírito de morte, um espírito de morte que está levando a humanidade, caminhando todos os dias como zumbis, né? Porque quando a gente não vive a vida de Deus e a gente vive uma vida só por viver, nós estamos parecendo um zumbi. E aí, irmãs, tem muita gente que poderia estar aqui, ó, invocando a palavra do Senhor, aprendendo com o Senhor, vivendo o sobrenatural com o Senhor, mas prefere fazer o que o povo de Israel fez. Deixa eu adorar o bezerro de ouro. Esse agora será o nosso Deus. Foi isso que eles falaram. Foi isso que eles falaram para Arão. Deus está demorando.
Deus está demorando, eu vou adorar o bezerro de ouro. Então eu preciso alertar vocês para isso, irmãs. Eu preciso me alertar. Outro dia eu vi um curso de neurociências que eu acho o máximo, gosto, estudo essas coisas, eu gosto. Eu pego o que Deus, a Bíblia diz, ouvir de tudo, reter o que é bom. Eu gosto. Se eu pudesse, eu fazia um curso. Uma vez eu até olhei sobre isso, que eu não sabia que a neurociências ela é uma pós-graduação. Eu achei que fosse um curso isolado. Se eu pudesse, eu faria um curso de neurociências. E eu vi um curso, achei super bacana, e eu queria muito. Não sou de fazer esses cursos. E eu acho que agora eu vou. E o Espírito falou assim: minha filha, eu tenho te ensinado tanto. Por que você não investe um pouquinho mais na palavra? Que eu vou te ensinar um pouco mais. E o Espírito Santo não estava ali desprezando aquele curso. Ele estava dizendo: existe uma fonte inesgotável na sua mão todos os dias. Por que você não investe um pouco aqui? E muitas vezes as pessoas acham que Deus está demorando. E aí acontece o que o povo de Israel aconteceu, né? Deus está demorando descer com Moisés, trazendo a instrução, o que nós temos. Eu vou adorar outro Deus. Então, irmãs, me entenda mais uma vez, eu não estou contra nada disso. Eu estou dizendo que quem diz que serve a Deus, e você quer um exemplo? O povo de Israel, eles não vão pelas nações, o que as nações estão vivendo. Eles seguem há mais de 5.000 anos a Torá. Eles seguem mais de 5.000 anos a instrução que Deus deu para o seu povo. E eles são um dos povos mais inteligentes, né? Você vai pesquisar, põe 10 cientistas, o melhor que tiver lá, você pode fuçar que o cara é judeu. Sabe? Você vai... Porque Deus quer levantar a gente. Deus quer nos curar. Deus quer fazer grandes coisas. Então, esse monte de ferramenta, ela pode botar osso no osso, ela pode botar até ligamento, pode botar carne. Mas o essencial, que está aqui, que quando estava tudo já colocado, falou assim, Deus disse para Ezequiel, Ezequiel disse aqui no 8, eu olhei, eu vi que já tinha tendões, que já tinha tudo ligado, mas que faltava, mas estendeu sobre ele, mas não havia o Espírito. Final do versículo 8, não havia o Espírito neles. Assim estão muitas pessoas, estão se colocando de pé, parece que estão colocando de pé, parece que está melhorando, sem o Espírito não há vida. E aí Deus disse para Ezequiel, profetiza sobre eles, que vai vindo um vento dos quatro ventos, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que eles vivam. E aí Ezequiel profetizou e o Espírito veio. O Espírito veio. E Deus falou, eu vou abrir a vossa sepultura, eu vou tirar vocês disso, eu vou botar o meu Espírito e vocês vão viver, e aí eu vou estabelecer vocês na sua própria terra, para que saibam que eu sou o Senhor. Porque, irmãs, quando essas ferramentas aí fora nos ajudam, ótimo, beleza. Mas o que Deus quer fazer na nossa vida para que as pessoas, as nações olhem e vejam, Deus é com esse povo. Deus é com esse povo. Então você tem que se alinhar? Tem. Mas aqui está o segredo, ó. O sopro de Deus. O sopro de Deus lá do jardim. É o sopro de Deus que vai te dar vida. É a sua intimidade com Deus. E eu não estou sendo religiosa, porque por muitos anos, infelizmente, a igreja foi religiosa. Ela achava que tinha que cuidar só do Espírito, e aí a alma ficou para lá, o corpo ficou para lá, né? O corpo ficava descuidado. Não é isso, é um alinhamento. Mas aqui está, leia Ezequiel 37, deixa o Espírito Santo ministrar em você. Ele quer te colocar de pé, né? Quando ele coloca os ossos de pé, força, ele
Ele quer te dar força para você vencer o dia. Quando ele coloca ligamento, ele está ligando uma coisa na outra, porque nós estamos completamente desconectados, nós não sentimos o que nós estamos no nosso coração, não percebemos o que passa na nossa mente, não percebemos o que o nosso corpo está sentindo. Tem gente que o corpo está caído de cansaço, mas ele insiste. É uma máquina, eu vou extrair o extremo aqui dessa força. Você não sente. A gente precisa nos sentir, mas a gente precisa saber o que está acontecendo com a gente. E aí Deus fala que põe a carne. Quando Deus fala que eu vou colocar carne, né? Essa carne, irmãs, vai revestir isso tudo aqui de carne, também fala de uma parte, tem uma parte que eu não lembro onde está, que fala que Deus vai dar nos coração de carne. Nós precisamos voltar a sentir também. Sentir de verdade. Sentir no presente. Não é, sabe, o filho, você tá com o celular, o filho pequeno vem falar uma coisa com você. Filha, vai lá. Mamãe tá vendo um negócio aqui, vai. Você não sente a importância daquilo, sabe? Seu marido chega preocupado, triste do trabalho, aconteceu algo com ele. Você não percebeu. Quantas mães, irmãs, que às vezes os filhos estão passando problemas emocionais, porque esse mundo tá assim, tá bombardeado de setas, e a pessoa eu não percebi, eu não tô lembrando agora, mas eu vi uma história sobre isso, que a família não percebeu que aquele jovem, aquela jovem estava triste por algo. Então, irmãs, nós não estamos sentindo. Por isso o Senhor está falando também aqui que vai colocar carne no seu lugar. Vai revestir aquilo ali de carne. Assim como Deus diz que vai nos dar um coração de carne para que a gente sente. Para que a gente sente a tristeza do outro, para que a gente entenda, para que a gente veja, para que a gente seja feliz. Para você ser feliz, você tem que sentir. Nós somos às vezes tão pedra bruta que a gente não sente mais. Você não sente a alegria de estar com um bichinho de estimação, você não sente a alegria de ver uma planta brotar. Então é isso, irmãs, não vou me alongar muito, mas é isso que o Senhor quer falar conosco nessa segunda-feira. Alinhamento. Deus quer nos colocar de pé, mas Ele quer nos colocar de pé como esse exército aqui, com vida, com propósito, cheia do Espírito Santo. Então você precisa investir na sua vida espiritual, na sua saúde, no seu emocional, para que você desfrute de uma vida cheia de Deus. Amém? Vamos orar. A canção que eu vou deixar hoje, não me lembro o nome, mas eu vou escrever aqui, mas é uma canção bem gostosa para a gente cantar na segunda-feira e meditar um pouco nas coisas do Senhor. Tem uma semana de vitória, irmãs. Pegue o seu ano, planeje e entra 2021 para resplandecer a glória de Deus. Pelo amor de Deus, irmãs, vocês que se diz cristã, católica, crente, seja lá que for, testemunho de Jeová, aqueles que carregam o nome do Senhor, né? Vamos resplandecer a glória de Deus na nossa vida. Fomos nós que fomos chamados para impactar o mundo, irmãs. Não foi outro povo, não. Vamos lá resplandecer a glória de Deus, né? Em primeiro lugar foi os judeus, em segundo a igreja, tá bom? Então vamos fazer a nossa parte. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso, essa segunda-feira, dia que eu amo. Nos ensina a investir em nós mesmos, Senhor, instruída e guiada pelo Teu Espírito, como o Senhor fez com Esther, como o Senhor fez com José, como o Senhor fez com João Batista, como o Senhor fez com Daniel. Homens que tinham um estilo de vida que sustentava a unção. Nós precisamos desenvolver, cada um vai ter o seu estilo de vida que sustenta a unção, que nós venhamos a caminhar nesse estilo de vida. Senhor, que o Senhor venha ser tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos está na palavra, no fôlego de vida. Que nós venhamos a começar a respirar o fôlego de vida. Invocar o Teu nome. A Tua palavra diz, invoca o meu nome enquanto se pode achar. Quando nós invocamos, nós respiramos. E quando nós respiramos o Seu fôlego de vida. Então, Pai, cobre-nos com Teu sangue. Nos dê um bom dia. Nos dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Um beijo, fiquem com Deus.